pessoal, vamos lá então. A gente vai dar início, tá? Daí quem for entrando aí depois, beleza. Tá? Então a gente vai começar falando aí sobre ecologia. É isso aí que está na apostila de vocês, né? Quem tá aí com a apostila? É isso, Manu? Isso. Tá, Isso. beleza então. Hoje a aula é de biologia, né? E nós vamos falar sobre ecologia, tá? Então, primeiro capa aí vai falar sobre os conceitos e os componentes do ecossistema em si. Então, o que é ecologia? Ecologia, então, é a parte da biologia, né? Que estuda todas as relações dos seres vivos, né? E de todo o meio. Então, esse termo ele foi usado pela primeira vez lá em 1866, tá? Por Ernest, e tem um significado ao longo da sua palavra de estudo da casa, ou o estudo do ambiente onde vivem os seres vivos, né? Nós, os animais, toda a bioflora em si. Então, ela é muito ampla, né? A ecologia, de maneira geral, ela é complexa. Daí, sempre que eu falo de ecologia, eu lembro de muitas outras coisas. Daí vem, né? Não só a questão da sustentabilidade, né? Que está bem alta. Né? A gente sempre fala disso, sustentabilidade, cuidar do ambiente, cuidar das florestas, cuidar das reservas. Mas a ecologia, ela vai de maneira geral, além disso, tá, pessoal? Até porque em um habitat e em uma cadeia alimentar, às vezes é necessário, né, que algum animal ou outro venha a perder para que o outro ganhe, né? Isso é a lei da natureza. Então, vai muito além disso, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho de um todo, tá? Por ser um conceito bem amplo. Então, na apostila diz assim, ó. A ecologia é uma disciplina que tem como raízes o estudo da história natural, que pode ser considerado desde as primeiras populações humanas, tá? Então, desde os primórdios, tá ok? A ecologia como um todo, ela teve, né, o seu princípio de estudo, digamos assim, lá no século XVIII e mais ou menos pela metade do século, né, XIX. Né? Teve grandes estudos, né, grandes cientistas começaram a ver a ecologia como um todo. Após a Segunda Guerra, daí começou assim, ficar bem maior a preocupação com essas atividades, devido aos interesses científicos, né? Atualmente, a ecologia preocupa-se em interpretar os desequilíbrios ambientais e preveni-los, ok? Então, vamos refletir um pouquinho aí. Qual que é... Eu já quero ouvir de vocês aí. Vocês têm que falar, tem que colaborar, hein? Qual que é a influência do ser humano no ambiente que a gente vive, para vocês? Qual que é a influência do ser humano nessa ecologia, nesse ambiente? Qual que é a influência dele? Positiva ou negativa? O que vocês acham? Negativa, porque ele sempre Negativa? tá usufruindo do ambiente ali, acaba destruindo, né? Exato. Então, tem justamente nesse ponto aí que a gente fala. Normalmente a gente tem o homem, né, como um ser... É só entrar no grupo. Aí no grupo sentar, eles vão mandar o like para você entrar no aplicativo. Quem que vai mandar? Igual o nosso professor, ele mandou agora. Tranquilo aí? Vamos lá. Ele não está conseguindo acessar, Luiz? Então... não, beleza. Então, o ser humano, gente, é bem isso, Entra né? lá no WhatsApp. Tá. É primeiro no WhatsApp. Ele está conseguindo acessar pelo WhatsApp. Então, o ser humano, ele tem essa fama, né, de destruidor da natureza, né? Infelizmente, é algo que não vem de hoje, né? Como o Luiz colocou sempre, ele foi o inimigo, né, do ser vivo, até porque o habitat é deles, né? É dos animais, das plantas também, né? Não podemos esquecer. Normalmente as pessoas falam muito dos animais,
tá? Dos animais, da extinção, né? Da vida. Porém, as plantas, elas são tão importantes quanto, tá? Não só, e eu vou além, não só a questão das árvores, da extração, né? Dos recursos, das madeiras, mas as plantas como um todo. Isso para o equilíbrio natural, isso é muito importante, tá? Número 2, então, ó, a sua opinião em relação, qual a sua opinião em relação entre os animais e os centros urbanos, né? Então, qual a sua opinião em relação entre os animais e a cidade em si? Você acredita que vai chegar uma época que as cidades vão tomar todas as reservas? O que vocês acham? Vocês acham que a gente vai chegar a esse ponto? Ou não? Por exemplo. Acredito que não, se chegar vai demorar muito tempo. Exatamente, Thiago. Eu acho que a minha opinião ela é externa mesmo da sua. Por quê? A nossa reserva ela é muito grande, né, gente? E quando eu falo a nossa reserva, é nível global, né? O Brasil, claro, ele se destaca, né? Ele é muito grande, né? Em todos os sentidos, em todas as suas vertentes. Mas não é só o Brasil que tem reserva, não, cara. Tem muitos países aí, se a gente for pontuar, tem muitos parques, né? Isso a nível globo. E então, assim, para que essa natureza ela venha a ser tomada e os centros urbanos venham invadir tudo, vai muito tempo, mas muito tempo mesmo, né? Então, a gente tem que cuidar, claro, né? Como tudo mais. As nossas reservas são altas, são grandes ainda. A gente tem muita natureza ainda. Você acredita na importância das pesquisas sobre a vida dos animais em um ambiente natural? É importante que os animais estejam no seu ambiente natural, no seu habitat, de onde ele veio? O que vocês acham? É importante? Ou não? Muito. Ou o animal ele pode viver em cativeiro mesmo? É importante. Importante. Por quê, Luiz? Você acha que é Porque importante? não vai colocar um pinguim no deserto, né? Porque sabe que o meio de vida dele é diferente do que o outro. Exatamente. Tem muito a ver com essa característica de adaptação, né? Isso. Onde esses animais eles conseguem sobreviver, né? Para que eles venham viver com qualidade, para que eles possam se reproduzir, tá? Então, a partir do momento, você deu um exemplo bem legal, Luiz, né? É um exemplo bem legal. Digamos assim, né? Você foi ao extremo. Então, se eu pegar um pinguim e eu colocar no deserto, eu tô ao extremo do habitat dele. Ele não vai sobreviver, jamais. E quando eu retiro ele do seu habitat natural, mesmo que eu coloque um habitat que seja adaptado a ele, não será a mesma coisa, tá? Eu estou fazendo tal coisa igual. Então, a gente tem que ter cuidado nesse sentido. E é por isso que eu falei até das plantas, né? Hoje nós temos, assim, é claro que virou uma cultura, tá? É algo assim, às vezes parece pequeno, mas é grande, gente. As pessoas, né, em si, na cidade, é importante, né? Tem todo um arborismo, nós possuímos jardins e tudo mais, mas tem gente que exagera. Então, assim, tem que ter cuidado. Para você ter uma ideia, vou usar um exemplo simples aqui, falando da biologia mesmo. A própria polinização, né, o pólen que as abelhas elas geram com as plantas, né, é o que gera vida assim, em várias situações da cadeia, né, em várias situações da natureza. Então, a partir do momento que eu retiro essas plantas, né, do habitat dessas abelhas, eu estou deixando que a vida ela venha acontecer, né? Então, assim, você vê quão importante é. Às vezes a gente não se atenta, mas é o todo, é o pequeno que faz o todo, tá, gente? Então, vamos lá. Conceitos básicos aí na página 5, ó. Eu vou ler aqui, tá? Então, ó, a ecologia é a área da biologia responsável pelo estudo das relações dos seres vivos entre si e deles com o meio. O ambiente de um organismo é constituído por componentes abióticos e bióticos. Então vamos lá. Ó. O primeiro fator, eles envolve os abióticos, tá? Que significa sem vida. É estável, envolve a topografia e diferentes tipos de relevo, como a paisagem, o clima,
a disponibilidade do alimento, etc. Além dos elementos físicos e químicos, ar, luz, temperatura, umidade, o solo, os quais, desculpa, interagem com os seres vivos. Os seres vivos compreendem os fatores bióticos, envolvendo todas as interações com o ambiente. Então, eu tenho os seres abióticos, que não possuem vida, né, de certa forma. Então, o clima, a temperatura, o meio ambiente, a disponibilidade de alimento, tá? E os bióticos, que são os seres, os vivos, né, aqueles que possuem vida, né, um animal, o próprio ser humano, né? A ecologia é uma ciência, então, multidisciplinar. Ela envolve biologia vegetal e animal, a taxonomia, a fisiologia, a genética, o comportamento e a meteorologia, sociologia, antropologia, economia e até eletrônica. Então, cara, ó como é grande, né? Esses pontos, a chegar ao ponto de envolver até a tecnologia. Então, ó, a taxonomia, ela está ligado à classificação de espécies, né? Então, reino, espécie, né? Características. Já ainda eu tenho ainda genética, o comportamento, a meteorologia, o tempo, né? Pedologia, geologia, a física, a química, a matemática, a sociologia, antropologia, economia e até é muito grande, é muito amplo, tá? Para a compreensão dessas interações entre o organismo e o meio ambiente, inclusive entre outros organismos, o estudo da ecologia adota subdivisões e, de acordo com a sua interação, estabelece diferentes níveis de organização dos elementos, interdependência e seus mecanismos reguladores. Assim, os elementos representam unidades ecológicas com as denominações de espécie, raça, ecotipo, habitat e nicho ecológico. Então, vê quão amplo é, pessoal. Né? Para toda essa compreensão, eu vou estar sempre ligando organismo e ambiente. Organismo e ambiente. Por quê? Ambiente, o local onde acontece, né, a situação, seja a reprodução, né, seja ciclo de vida, seja uma cadeia alimentar, tá? E o organismo é o ser. Pode ser um animal, tá? Pode ser um ser humano, pode ser uma planta, toda a bioflora, de maneira geral. Então, nesse sentido, é onde acontece. Então, eu vou sempre fazer relação organismo-ambiente. Tá ok? Alguém quer ler para nós, hein, Manu? Você tá com a apostila aí? Oi, eu Lê tô. pra gente, hein? Espécie. Ok. Denomina-se espécie, do lado latim espécies tipo, o grupo de populações naturais semelhantes, capazes de se reproduzir entre si, produzindo descendentes férteis. A égua, Equus cabalus, e o jumento, Equus asinus, apesar de parecidos, não são da mesma espécie, pois quando cruzados não produzem descendentes férteis. A mula resulta o cruzamento dos dois. Beleza. Então, uma espécie, ó, ela fala nesse sentido. Às vezes, ele dá um exemplo aí, claro, né? Tanto a égua como o jumento, apesar, né, de parecidos, eles não são da mesma espécie, tá? Porque não há reprodução entre os mesmos. Então, diante disso, eu não considero da mesma espécie. Quando não há perpetuação da mesma, ou a perpetuação dessa espécie, ele não é considerado mesma espécie. Tá? Então, para que uma espécie ela venha, um ser seja considerado da mesma espécie do outro, é necessário que eles reproduzam. É necessário que eles venham perpetuar a mesma. Tá? Vamos lá, população. Pode continuar lendo aí, Manu. Ok, peraí. População é o conjunto de indivíduos de mesma espécie ou grupo reprodutivo vivendo em dada área geográfica, em determinado espaço e tempo. Os indivíduos de uma espécie de sapos que vivem em uma mesma lagoa constituem uma população, assim como as aracáceas e as gramíneas de uma mesma floresta formam duas populações diferentes.
Então, ó, daí população. Ó. Então, a gente primeiro viu espécie e agora a população. População, como o teor da palavra já diz, e claro, vocês já conhecem, tá? É o conjunto de indivíduos. O conjunto de indivíduos, né? Que, de alguma forma, ele constitui a mesma, tá? Então, em uma determinada parte geográfica, um determinado espaço e tempo. Então, a população ela já está ligada com o ambiente, né? Com o ambiente. Então, é o local onde um grupo, né? De espécie, normalmente de mesma espécie, ele reside, tá? Pode continuar aí, Manu. Comunidade ou biocinose? Conjunto de populações de espécies diferentes que convivem na mesma área, meio geográfico. A comunidade de uma lagoa, por exemplo, é composta de populações de plantas aquáticas, peixes, anfíbios, algas e plantas, que convivem e se interrelacionam. Portanto, em uma comunidade, as populações dependem umas das outras. Observe o exemplo de uma comunidade aquática. Tá? Luiz está sem apostila aí, só para você entender. Nessa imagem, ela tem uma garça, tá? Possui uma garça aqui, um peixe, pequeno porte, um Aí, zooplâncton. Oi? cheguei agora. Ah, tá, beleza. Então tem uma garça, um peixe de pequeno porte, um zooplâncton, um caramujo e um peixe de médio porte, tá? Então, a comunidade ou biocenose, né, que vem de vida, né, em comum, é o conjunto de populações de espécies diferentes. Então, ó a diferença, tá? Nós temos uma diferença grande aí. População, como eu coloquei, espécimes iguais. Normal, assim, vamos classificar dessa forma. População, espécimes iguais. Comunidade, espécimes diferentes. Então, na população, normalmente eu vou ter mesmas espécies. Indivíduos de uma espécie, por exemplo, tá? De mesma espécie. Na comunidade, eu tenho indivíduos que vivem juntos, mesmo que sejam de comunidades diferentes, tá? E aí começa, né, a ver até o início do quê? De uma cadeia, tá? Até porque eu tenho a garça que pode se alimentar de peixe, o peixe que se alimenta, né, do zooplâncton, né, ou caramujo ou vice-versa, depende da sua espécie, né? A gente não pode mensurar isso agora, mas esse é o exemplo que a apostila ela traz. Então eu tenho seres vivos de espécimes diferentes que vivem, né, até certo ponto em harmonia, tá ok? Lá na próxima página lá. Biotipo, né? Ou, perdão, biótipo. Biotipo, você bate o olho. Biótipo. É o topos, que vem de lugar, corresponde à área demarcável e ao conjunto de elementos físicos e químicos do ambiente, como o ar, a água, o solo, que reúnem o quê? Uma comunidade, tá? Então, o biótipo, ele já aumenta a dimensão, tá, gente? Então, o biótipo, ele tem uma área bem maior, elementos físicos bem maiores, tá? Como o ar, a água, o solo, que vai reunir comunidades, ou seja, espécimes diferentes num ambiente bem maior. E não menos importante, ainda eu tenho um ecossistema, que é formado pelo conjunto de interações entre seres vivos, fatores bióticos de uma comunidade e componentes químicos, físicos do ambiente, fatores abióticos que compreendem o sistema ecológico, né? O ecossistema, tá? Ecossistema.
Então, o ecossistema, ele significa biótopo e biocenose, tá? Então, toda a comunidade, né, daquelas espécies diferentes, junto com um ambiente maior, que é o biótopo, de todas as variedades. Então, é como se fosse uma mata, uma reserva florestal. Então, quando eu falo ecossistema, um exemplo básico que eu posso dar é o quê? Uma reserva florestal, onde eu tenho vários tipos de plantas, vários tipos de animais, vários tipos de micro-organismos, tá? Então, eu tenho um ecossistema, algo bem maior, né? E mais complexo, tá? Lê para nós aí, Manu, como funciona um ecossistema. O sistema ecológico não é uma simples soma dos seres vivos e ambiente físico, mas também a integração da comunidade biótica. A comunidade sobrevive se houver equilíbrio entre substâncias alimentares produzidas e consumidas. Todas as espécies da comunidade, enquanto atuam pela sobrevivência, desempenham um papel indiretamente útil para a sobrevivência das demais espécies que fazem parte do mesmo ecossistema. Portanto, um ecossistema corresponde ao conjunto de comunidades vivendo em diferentes compartimentos de um mesmo ambiente. Então, ó, o ecossistema, ele já compete a todos os ambientes, todas as comunidades, todos os biótopos vivendo em conjunto, né? Comunidades diferentes, partimentos diferentes, todos eles tal em um meio ambiente igual, tá? Então, ó, a biosfera aí, o conjunto de todos os ecossistemas do planeta forma a biosfera. Então, nota que a gente começou do pequenininho lá da espécie, né, até chegar aqui a biosfera, que é o nosso todo, tá? Cada qual com a sua característica. Então, a biosfera, bios, né, que é vida, e esfera, osfera, né, do latim aí, esfera, globo. Então, um globo de vida. Biosfera é a mesma coisa que o globo de vida. Então, é todo o nosso planeta, né? A biosfera é a região do planeta habitado por todos os seres vivos existentes, correspondente desde as profundezas subaquáticas, né? Então, todos os mares, os oceanos, os continentes, né? Até o extremo sul ou norte, tanto na Antártica, né? E por aí vai. E ainda cerca de 11 km de profundidade, passando pela superfície da Terra até mais ou menos 8 quilômetros de altitude, lá no topo das montanhas mais altas que nós temos, né? Então é o todo, cara, é o globo, é toda a nossa esfera, né, terrestre. Então a biosfera é o maior conjunto de vida existente que nós temos, tá? Habitat e nicho ecológico, aí no final da página 6. O habitat é o local do ecossistema onde uma espécie pode ser encontrada. Por exemplo, os cactos são encontrados em regiões áridas, principalmente nos desertos. O nicho ecológico refere-se ao papel que determinado organismo desempenha no ecossistema, incluindo o seu habitat, as suas relações alimentares, lá na página 7, estratégias de sobrevivência, tá? Seus inimigos naturais, locais de abrigos e de reprodução. Concluindo, o nicho ecológico é o conjunto de relações mantidas por uma espécie com as outras e com o seu meio físico. Então, o nicho ecológico é quando há relações entre as espécies, tá? Todas as espécies com o seu meio físico. Então, as maneiras que elas se relacionam, quais são os fins, né? Quais, por exemplo, o tipo de sobrevivência que ela utiliza, se é a caça ou não, tá? E por aí vai. Ecótono, a zona de transição entre dois ou mais ecossistemas
constitui o ecótono ou écotono, região que apresenta grandes diversidades de espécies por conter muitos nichos, tá, ecológicos, que possibilitam o estabelecimento de organismos dos dois ecossistemas adjacentes. A zona de transição entre o campo e uma floresta constitui um ecótono. Esse ecossistema apresenta animais e vegetais das duas regiões, além de espécies próprias. Então, por exemplo, eu tenho o campo e eu tenho a floresta, né? O conjunto dos dois me forma um ecótono, tá? Um ecótono também ocorre entre as águas de um rio, o lago e o solo, podendo formar, então, alagadiços, os pântanos, os estuários, né? A área de transição onde as águas... Ei, cabelo de coco. E aí? Bom. O povo saiu e agora? E agora ficou só nós e o Thiago ali. Vixe, mano. Deve ter caído a internet do professor. Só pode. E é porque a minha internet que é ruim. Pois é. O ecótono, mano, ele é quando a mistura de dois habitats, ecossistemas, mano. Aí abrange uma maior diversidade de espécies. Deixa eu ver tua cara. Deixa eu ver tua cara. Ih, o Thiago tá mal mesmo. Ei, mano, sabia que isso aqui é gravado? Verdade. Eu vou tentar te ligar por esse negócio aqui, ó. Tchau. Tchau.